Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa Branca Gramilo. Estamos hoje aqui reunidos para a primeira sessão do ciclo de conversas relativo aos ofícios dos nossos avós. Gostaria, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, de vos dar as boas-vindas e agradecer desde já a vossa presença. Este ciclo de conversas é uma parceria entre o município e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e para isso mesmo vou desde já passar a palavra à professora doutora Ana Cristina Sousa, que será a moderadora da sessão de hoje. Muito obrigada e muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento muito especial à Câmara Municipal de Gondomar por aceitar este nosso desafio, que nos vai ocupar, de facto, os segundos sábados dos próximos meses. O último será em dezembro. De referir um agradecimento muito especial ao Dr. Luís Filipe Araújo, o Vice-Presidente da Câmara de Gondomar, que acolheu muito favoravelmente este projeto, e começo por cumprimentar todos. Acho que o que nos une aqui é o próprio Conselho de Gondomar, e por isso acho que temos o público certo para avançarmos com estas conversas, que é esse o modelo que queremos trazer. Começo também por cumprimentar os meus colegas desta mesa atípica, ou destes sofás, como quisermos. Um agradecimento muito especial à doutora Inês Lino, que vai participar nesta conversa como chefe de divisão do arquivo histórico de Gondomar, e ao Dr. João Cunha, que está aqui como conselheiro técnico da Federação Portuguesa de Folclore, mas também como membro de um grupo de folclore deste concelho. Ao professor, meu colega Rio Fernandes, um agradecimento também muito especial. Penso que também nos escusa apresentações, todos o conhecem, portanto é catedrático da Faculdade de Letras, do Departamento de Geografia, e todos o conhecemos nos seus trabalhos que tem desenvolvido no âmbito do urbanismo, do território e também do Conselho de Gondomar, porque partilhamos a mesma origem, acho eu. Portanto, eu também não me apresentei, aliás, eu esqueci de começar por me apresentar. Também Ana Cristina Sousa, também da Faculdade de Letras, e também gondomarense de Gema. Portanto, reunimos aqui essa faceta. E, finalmente, o Diogo Teixeira, é nosso doutorando do Departamento de Estudos do Património, e que tem vindo a desenvolver um interessante trabalho em termos de retorno da arquitetura das árvores. Ora bem, perante esta apresentação, a primeira pergunta pode ser: como é que, a partir de um grupo tão diferente de investigadores estudiosos, podem se reunir aqui nesta tarde e conversar sobre o território? O desafio é exatamente esse. O nosso desafio é tentar demonstrar o que é que, à partida, um grupo que poderia ser atípico pode trazer de contributo para uma reflexão em torno do território de Gondomar, o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Eu não sei se será possível para todos ver com alguma definição esta projeção que nós trouxemos. O objetivo não é tanto usarmos um PowerPoint tradicional. As imagens que trazemos aqui servem mais de apoio ou de suporte à conversa, que esperemos que vá discorrer com alguma facilidade, mas as imagens não deixam de ser fundamentais, de facto, como apoio àquilo que vamos dizendo e àquilo que vamos refletindo. Só queria também chamar a atenção para uma questão muito técnica, muito prática. Esse caderno que estão a receber, e que a nossa simpática Margarida, a nossa estudante de História da Arte da Faculdade, está a distribuir, é um caderno para conservar até ao fim. Portanto, o objetivo, não o percam, porque o objetivo é ir acumulando fichas à medida que formos avançando nas sessões, e, portanto, terá que durar pelo menos até dezembro. Portanto, conservem o vosso caderno de apoio de memória. Muito bem. Agora, avançando então para esta questão do território,
E avançando então numa outra imagem que trazemos aqui, como é que podemos começar por situar Gondomar? Na sua localização em relação à cidade de Porto, que sempre foi determinante, e um concelho que corre a oriente da cidade. Olhando para o mapa e para os mapas depois que o professor Rico Fernandes também nos irá expor e desenvolver, percebemos que o Rio Douro sempre foi uma realidade marcante e determinante na história deste território. Um rio que serviu de estrada, um rio que serviu de trabalho, como espaço de trabalho, mas um rio que serviu também como alimento. E, portanto, é sem dúvida uma realidade incontornável neste território, o que dita, por exemplo, algum do seu património, entre eles o incontornável Vale do Eiro, que marca, obviamente, o conhecimento, a memória de todos nós que aqui crescemos. Falamos também de um território que em toda a sua história foi essencialmente agrícola, um território rural e agrícola. Isso determina também a sua paisagem. Uma paisagem visível ainda em parte desse território, mas que as fontes também nos vão corroborando. Os campos de cultivo, os matos, os animais a pastar, são algumas das referências, ou os campos de linho, ou os campos de trigo, numa realidade mais, de milho, desculpem, numa realidade mais tardia. Este é o território que vamos conhecendo e que foi marcando esta paisagem na qual as casas de lavoura fazem, obviamente, parte. E é este património também rural que urge muito rapidamente trabalhar, estudar, inventariar, porque estas últimas transformações que conhecemos no concelho têm vindo a alterar, de facto, esta realidade. Falava eu então, um território que em tempos foi marcado por uma determinada paisagem agrícola, uma paisagem agrícola que marca naturalmente, ou que determina naturalmente também, formas de trabalhar, formas de estar, formas de socializar, mas que se refletem também na materialidade até da forma de vestir, que tudo está em transformação. Falamos no linho, porque não falar na lã também, mas falamos num território muito próximo do Porto e que durante muitos séculos é olhado exatamente como a horta do Porto. É assim que é descrito, precisamente nos finais do século XIX, Gondomar como uma grande horta. E dentro dessa realidade, os produtos hortícolas naturalmente determinavam esta paisagem e Gondomar é incontornável, ficou associada aos célebres nabos, e quem fala em nabos depois fala em tudo que determina também a sua confecção. O caldo de nabos também como um património é indispensável, e o caldo de nabos cozinhado nas panelas de 3 pernas, que a indústria florescente e que vai surgindo em finais do século XIX vai alimentando também esta realidade. Isto para irmos demonstrando que tudo se relaciona. E voltando então a estas casas de lavoura, cujo crescimento e enriquecimento é muito significativo a partir do século XVIII, muitas delas vão-nos mostrando, de facto, estas datas ainda nos limiteiros das portas e que se distribuem de uma forma que depois o professor Rio Fernandes poderá melhor esclarecer na sua apresentação. Território e quem fala em território e quem fala em toda esta realidade fala na necessidade de o estudar. E por isso os arquivos são indispensáveis, e é nesse sentido também que chamamos aqui hoje alguém dos arquivos para nos mostrar como é que estes suportes e como é que um discurso de facto em torno do território pode ser feito. Território, água, população, a população precisa de água, a água é indispensável e a água vai sendo marcada também na paisagem pelas chamadas arquiteturas da água, que passamos tantas vezes por elas, ignoramos-las e esquecemos o quão importante elas foram durante séculos, quando não tínhamos exatamente uma torneira para abrir e fazer correr a água de imediato.
este território, a partir do século XIX, sofre um desenvolvimento, ou é marcado também pelo natural desenvolvimento industrial que afeta todo o território, e as jazidas e as características do território assim o influenciaram. A exploração das minas de carvão trouxeram um novo alento a determinadas freguesias, e isso é perceptível também no trajar, nas novas funções e no património existente, como o Cavalete de São Pedro da Cova. No século XIX assiste-se também ao aumento, ao crescimento da indústria, que marcará sempre a memória deste conceito que é a da orivesaria. Ela não nasce no século XIX, é anterior, mas de facto o seu crescimento é muito significativo a partir da segunda metade do século XIX, tal como acontece com a marcenaria e como acontece também com a fundição, a introdução da metalurgia, e Gondomar não vai ficar de fora, de facto, deste processo, mas também com outras fundições, como a fundição de Rio Tinto, que até há muito pouco tempo laborou entre nós e foi uma das últimas, de facto, a produzir este tipo de peças. Ora, e basicamente o que é que eu fiz nesta introdução e nesta apresentação? Uma síntese das sessões a que vamos assistir nos próximos meses, mas que pretendemos enquadrar então a partir desta sessão. Perante isto, passo a palavra aos meus colegas, que certamente vão falar sobre estas questões de uma forma bastante mais interessante do que eu, e começo de facto por abrir o primeiro desafio, fazer a primeira pergunta ao professor Rico Fernandes, que recordo-me de um texto que li, que falava, o texto é antigo, um texto de 1996, e que dizia que Gondomar era um território que estava literalmente a leste do desenvolvimento ou do crescimento da cidade do Porto. 96, já lá vão uns anos. Professor, que território é este? Como é que cresceu? Como é que podemos falar sobre este território? Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer muito o convite e dar os parabéns pela iniciativa. Resisti um pouco porque, enfim, esta coisa de património não é bem a minha praia, mas ok, vamos a isso. E pronto, e como o tema é território, aí sinto-me um pouco mais à vontade. Lembro-me bem desse texto, de facto. Nessa altura senti alguma mágoa pelo facto de perceber que a parte leste do Porto, ou da área metropolitana do Porto, se quiserem, é uma área com índices de desenvolvimento menores do que a área do litoral. Portanto, quando nós pensamos no litoral de Gaia, ou na área ocidental do Porto, ou na área ocidental de Matosinhos, quaisquer que sejam os indicadores que tomemos, o poder de compra das pessoas, o tipo de casas, as áreas comerciais, enfim, por vários a qualidade do espaço público, facilmente verificamos que os níveis de qualidade de vida, de conforto, de bem-estar, são superiores àqueles que acontecem no Oriente. Isso depende de várias questões, uma delas tem a ver com a política pública, quer dizer, com a forma como o Estado central e local faz os seus investimentos. Se há uma árvore qualquer na marginal do Porto que está fora do sítio, é logo motivo de aparecer num telejornal ou num jornal, enquanto se há qualquer problema São Pedro da Cova, dificilmente isso aparecerá, a menos que seja crime ou qualquer coisa no género. Isso, de facto, enfim, chamava-me a atenção e eu procurava, enfim, lutar contra isso. Cheguei mesmo a pensar num grupo em defesa do lado oriental, juntando Campanhar e Bonfim, enfim, havia boa gente para essa massa crítica. Bom, ok, esses períodos de um certo quixotismo, se quiserem, não acabaram, continuo um batalhador dessas questões, mas naturalmente que compreendo que há condições geográficas que ajudam a compreender isto. E eu vou tentar com estes mapas mostrar isso. Gondomar está no lado oriental. O lado oriental não é por si mesmo um problema, embora de facto em muitas cidades europeias o lado oriental das cidades seja o lado menos favorecido. Acontece o mesmo em Lisboa, onde houve depois a Expo que melhorou. De resto, o lado ocidental de Belém para Cascais é o lado mais rico, ao contrário do lado oriental. Ou em Paris,
o lado oriental é mais dos imigrantes, é mais operário, relativamente ao lado ocidental, que é o lado mais rico, da Défense, enfim, uma área mais chique. Ou em Londres, Westminster, relativamente à área operária, onde houve uma intervenção pública para tentar alterar isso. Portanto, em muitas cidades isso acontece, mas não é obrigatório que aconteça. Por exemplo, em Braga, o lado oriental, voltado ao Monte Jesus, é mais rico, é mais agradável, tem boas paisagens e, portanto, é lá que estão as vivendas dos mais ricos. Portanto, nunca fui um determinista, mas relativamente a Gondomar o que se verifica é que há um efeito que eu chamava de cul-de-sac, ou seja, Gondomar não ficava no caminho para nada. Portanto, vir do Porto a Gondomar significa vir a Gondomar e tornar a isso. Não fica no caminho para nada. Digamos, fui um dos que lutei para que houvesse uma circular externa no Porto. Lembro-me bem de apresentar, enquanto deputado metropolitano, a um senhor que veio a ser primeiro-ministro, chamado António Guterres, no sentido de haver algo que passasse por Gondomar, que é hoje uma autoestrada, e que vai ligar a um eixo, que é um eixo circular, e que evitássemos estar todos aí para o Porto e a vir do Porto, e isto fosse um cul-de-sac, portanto, uma rua sem saída. Viéssemos a Gondomar, não passássemos para lado nenhum. Este é um fator, do ponto de vista geográfico, essencial para o desenvolvimento. É estarmos no caminho para qualquer coisa. Claro que não é isto que faz o desenvolvimento, mas ajuda a que não sejamos perdidos, esquecidos no fim do mundo. Eu queria ajudar a explicar isto também com estes mapas, que é, Gondomar fica... Estes mapas são da geologia, é muito curioso como fatores mais estruturais podem ajudar a perceber as coisas. E temos aqui uma coisa a verde, enfim, nada contra o Sporting, parabéns aos campeões. Portanto, temos aqui uma coisa a verde, que são quartzitos, são umas rochas muito duras, que foram muito deformadas, enfim, não vou entrar agora aqui na geologia para armar-me em sabichão de tudo, não é o caso, embora saiam umas coisas de muita coisa, e depois não seja especialista em nada, enfim, ok? Portanto, temos aqui os quartzitos, rochas muito duras, que provocam aqui umas elevações. As serras, não é? As serras de Pias, as serras de Castiçal, a gente sabe o que é isto. O que é que isto, qual é o efeito destas montanhas aqui? São muito pouco interessantes para povoamento. Não é? Portanto, aquilo tem um declive muito grande, portanto, não há aqui grandes cidades, não há aqui grandes povoamentos. Isto não é bom para a agricultura, além de mais. Temos aqui xistos por aí fora. Então o que é que se verifica? Verifica-se este tal efeito de cul-de-sac. Historicamente, nunca houve aqui grande povoação. E até hoje, nós dizemos o Baixo Concelho ou o Alto Concelho. A partir daqui, o povoamento fica rarefeito. Há muito pouca gente, há muito pouca economia. E, portanto, este efeito que está aqui na geologia vem até hoje. Portanto, Gondomar é fim de linha. É fim de linha do Porto. Isto já não se verifica relativamente a Gaia. Não tem fim de linha. Não tem nenhuma montanha aqui a cortar coisa nenhuma. Nem para o norte. Em Valongo também se verifica. Embora tenha o vale longo, embora tenha o efeito de travessia pela montanha, portanto não seja tão nítido, a parte mais oriental é um pouco diferente da ocidental. Não tanto como em Gondomar. Em Gondomar é muito mais nítido isso, porque não tem nenhum vale longo, não tem nenhuma travessia. Só tem agora com esta autoestrada que a gente fez. Quer dizer, Estradas de Portugal, não é? Fez há pouco tempo, senão não havia nada. Atravessar aquilo, a não ser umas coisas loucas da curva, ou junto ao rio, aquela estrada marginal que nunca foi nada do ponto de vista de travessia para coisa nenhuma. Porque é certo que o Rio Douro era uma estrada, mas nunca foi grande coisa do ponto de vista de povoamento. Nunca teve grandes cidades junto ao rio. Eu lembro que a Régua só existe desde que há comboio. Antes disso não havia cidades junto ao rio. A cidade, mesmo o peso da Régua era em cima. Vila Real lá no alto. Lamega lá no alto. Ou seja, junto ao rio não tinham grandes povoações, só aldeinhas. As pessoas não queriam morar junto ao rio. Davam muitas doenças, aquela umidade. O calor e o úmido davam as sazões. Portanto, era doentio. As pessoas iam para o alto. Sítios arejados. Era assim também que acontecia em Gondomar. O pessoal veio cá para cima, para São Cosme, para os terrenos mais aplanados. Designadamente para esta área aqui, que vocês têm aqui umas pintinhas, Monteiro Mentão e tal, portanto, São Cosme, para a zona dos Nabos, sedimentos, territórios sedimentares de depósitos numa altura em que ainda não existia Rio Douro, imaginem lá, isto agora é geologia,
onde os terrenos são muito férteis. E, portanto, horticultura, nabos, designadamente, ficaram famosos, não é? Que é um dos símbolos que aparece aqui. Portanto, agricultura. Agricultura de produtos que serviam para abastecer uma cidade. Costumo dizer aos meus estudantes que as cidades sempre foram insustentáveis. Nunca se conseguiram viver por si mesmas. Sempre dependeram do que existia à volta. Por isso é que lhe faziam cercos. Não é? Faziam cercos e elas, se tivessem lá um ano ou dois a fazer cerco, elas iam à vida, porque não conseguiam ter alimento que chegue para elas. Não é? Se tivessem água, vá que não vá, mas comida não conseguiam ter campos e alimento que chegue, não é? Porque não conseguiam produzir para si próprias. Elas dependiam da envolvente. Ora, isso era uma vantagem também para a envolvente. Da Meia vinham os bois, as vacas, a Meia era uma terra muito produtiva, não é? A norte do Porto. De Gondomar também vinha muita coisa, designadamente produtos hortícolas. Portanto, isso fez com que Gondomar se fosse desenvolvendo como terra de agricultura. Mas passei, eu já não sei bem quais são os outros, cá está. Portanto, os campos agrícolas de Gondomar, isto já no princípio do século XX, portanto, temos a igreja, eu trouxe só a imagem de São Cosme de Gondomar, peço desculpa. A gente tem a mania, a gente chama sempre São Cosme, não é? Mas a freguesia chama-se Gondomar. São Cosme é Urago, não é? Ninguém chama a freguesia de Valbom São Veríssimo, não é? Mas pronto, a gente tem a mania de chamar a freguesia São Cosme. Mas é a freguesia de Gondomar, no centro do concelho, e vocês veem a quantidade de terrenos agrícolas que lá estão. Portanto, é um solo muito rico que nós temos, numa área muito aplanada. Portanto, era fundamentalmente aí que estava a população. O centro vai se fixar no lugar de Quintá, com uma Câmara. É uma reorganização administrativa muito complicada, porque abarca vários territórios. Um território autónomo era Melres, portanto lá no Alto. Outro território autónomo era as terras de Maia, da qual fazia parte Rio Tinto. E é muito curioso como até hoje se mantém algumas tensões, não tanto com Melres, mas muito mais com Rio Tinto, com estas coisas da independência e não sei o quê, que ainda tem a ver com este fundo histórico que vem lá antes que vem do século XIX. Vou tentar ser mais rápido. As festas, as feiras, portanto, o encontro entre o rural e o agrícola que se fazia nos núcleos urbanos, não é? Portanto, enfim, onde de alguma forma se acumulam aquilo que nós hoje vemos como tradições, que eram as práticas dessa época, está no Largo do Souto, onde estava a capela. Infelizmente, do ponto de vista da preservação do património, sobretudo do património construído, nós fomos muito perdulários, quer dizer, nós gondomarenses, nunca demos muito valor a isso. Esta capela mudámos-la de sítio, a escola que existia aqui mudámos-la de sítio, enfim, pegámos nas coisas, umas destruímos, outras mudámos de sítio. Lembro-me, enfim, de uma luta que tivemos com a Casa da Boa Vista, ali na rua 25 de Abril, não é? Também desapareceu. Portanto, praticamente tudo se perdeu, enfim, tudo se perdeu, é um exagero, mas muitas coisas se perderam, sim. Cá temos o Gondomar, não é? Ainda não está aqui o bairro dos Bombeiros, portanto, anos 40, talvez, campos agrícolas. As novidades vão ser os transportes, não é? A melhoria dos transportes vai alterar o estatuto de Gondomar, do concelho todo. Primeiro Rio Tinto, com o comboio. Portanto, Rio Tinto, tal como Mesinde para Valongo, portanto, Rio Tinto transforma-se claramente num núcleo com condições urbanas, ou se quiserem suburbanas, face ao Porto. Portanto, industrializa-se e transforma-se num núcleo muito importante. E um núcleo muito importante que é quase mais visto como parte do Porto, ou dependente do Porto, do que propriamente de Gondomar, do centro, não é? De concelho. E o mesmo acontece com Hermesinde. Curiosamente, esses dois, durante algum tempo, lutaram pela sua autonomia, não é? É curioso. Tem a ver com o passado histórico, tem a ver com este desenvolvimento económico ligado aos transportes. E Gondomar tem o elétrico muito por via de um outro fator externo e geológico, que é o carvão. Digamos, esta riqueza de subsolo que existe em Gondomar vai fazer com que desde fora se interessem por Gondomar. Gondomar entra no mapa, digamos assim, por causa desta sua riqueza de subsolo. Não é? E então o elétrico chega a Gondomar, não tanto pela importância demográfica ou económica de Gondomar, mas pela importância do carvão. E então chega à linha 11 e já agora faz-se um bocadinho, leva-se ao centro de Gondomar, não é? Que é o 12. É este que vocês veem, como veem, a atravessar os campos. Isto aqui é a Avenida Humberto Delgado, não é? Portanto, ele vai pelo meio dos campos, feito maluco, a caminho de Monte Crasto, não é? Portanto, nunca se faria isto se não fosse a necessidade de fazer o 11 para São Pedro da Cova. Portanto, já que havia aquela linha toda, faz-se mais um bocado.
cá está ele a chegar a Quintar, durante muito tempo chegou apenas a Quintar, e depois lá se fez mais um bocadito para chegar ao Sulto, não é? Junto à igreja paroquial. Ora, o que nós temos hoje em Gondomar ainda é o retrato daquele cul-de-sac que eu vos falei, ou daquela barreira montanhosa, que é uma barreira montanhosa que passa aqui para esta coisa verde, vão ver? E, portanto, há aqui uma mancha verde que faz com que o bocado de Gondomar seja relativamente pouco artificializado. Ainda apareça muito amarelo, o amarelo é agricultura, e sobretudo verde. O verde é árvores, sobretudo eucaliptos e pinheiros, aqui para nós, quer dizer, nós não temos um verde muito qualificado. É um verde bom para arder, não é? Que volta e meia arde. E, portanto, temos o verde para arder, temos alguma agricultura, cada vez mais abandonada, não é? E temos artificializado, sobretudo do lado ocidental. Esta é uma carta, digamos, que ajuda a perceber a anterior, que é com as densidades da construção. Digamos, está aqui a construção, marcada a cores, e as cores têm a ver com a densidade da população. Portanto, temos aqui o Porto histórico, muito denso, o Porto, Matosinhos, um bocadinho de Gondomar, digamos, com o Rio Tinto, Valbom, Gaia, Norte, e depois vejam aqui o branco, não é? Que são as montanhas, tais serras, os partezitos, não é? E em Valongo temos o tal vale longo a fazer a união. Em Gondomar não temos união, não é? Temos o corte. Portanto, continuamos a ser um pouco o fim de linha relativamente ao Porto. Isso condiciona muito o nosso desenvolvimento e, naturalmente, também marca um certo prolongamento de algumas práticas agrícolas e a permanência de alguns traços do passado. Peço desculpa, fui longo, eu sei. Não, estamos a fazer, foi muito bem, estamos a fazer esse enquadramento. Esta questão é importante para conhecermos, de facto, o território, percebermos, em termos geográficos, como é que ele se constrói, mas, agora, pensando também um pouco pela via da história, nós também podemos construir uma leitura deste território a partir exatamente da documentação. O Rio Fernandes falava na criação de gado, falava nos terrenos ricos, terrenos agrícolas e férteis, e eu estou a pensar, por exemplo, que aquele Largo do Soto já é referenciado desde o século XVIII como um lugar da feira, e desde, pelo menos, meados do século XVIII, há referência a uma feira de gado que se realizava à quinta-feira. Vejam como, de repente, quando nós lemos documentação, toda a realidade que nós conhecemos parece encurtar, e o ontem parece-nos muito próximo, mesmo que seja em 1758, que é a data desta fonte que eu estou a falar. E então, por falar precisamente em fontes, peço à doutora Inês Lino para nos falar um bocadinho do que é o arquivo, então. Qual é a natureza de documentação que temos em Gondomar e como é que o arquivo de Gondomar pode ser fundamental para nós construirmos esta história e este diálogo entre realidades temporais. Sim, obrigada. De facto, esta relação de arquivo e território, se calhar à primeira vista não é assim tão óbvia, quando nós começamos a organizar este ciclo de conversas e nesta primeira sessão colocamos aqui o arquivo, não assim, arquivo e território, mas de facto o arquivo é um reflexo desta territorialização, não é? Do facto destas manifestações culturais surgirem neste território, dos ofícios que nós vamos falar aqui ao longo destas sessões surgirem neste território. Portanto, todos estes ofícios, todas estas manifestações culturais e industriais estão refletidas no arquivo e, sobretudo, nos arquivos municipais. Nós temos um conjunto muito vasto de documentos, temos os fundos da Câmara Municipal, temos o fundo da Administração do Conselho, que era um outro órgão que subsistiu ao mesmo tempo da Câmara Municipal, e depois temos fundos de confrarias. Em Gondomar ainda há, mas havia um sem número de confrarias, e esses documentos são também fontes inesgotáveis de informação. E depois, como o arquivo não é algo estático, temos doações que nos são feitas. Por exemplo, temos ali a última imagem, nós vemos um desenho da Fábrica de Móveis Gestas, de Valbom, que foi uma doação que nos foi feita
Em 2018, creio, sim, 2018 foi feita a doação na altura ainda estava vivo o engenheiro Mário Giesta, que chegou a ser Presidente de Câmara e Vereador, fez a doação ao arquivo de uma parte do espólio da fábrica, precisamente para perpetuar essa memória e para que outras pessoas pudessem através destes documentos, perceber como é que era Gondomar nos inícios do século XX. Vários investigadores já recorreram a essa documentação e, como ela, outras, mas de facto os documentos que mais vezes são consultados e que têm assim um manancial de informação são, por exemplo, os registros de testamentos, é onde nós conseguimos obter muita informação, os autos de legados pios, por exemplo, os das confrarias, que eu já falei, os autos de identidade e consentimento para obter passaporte para viajar para fora do reino, não é? Muitos gondomarenses foram para o Rio de Janeiro e nós temos esses autos de identidade e consentimento que também nos dão muitas informações. Depois, claro, os livros de datas, mas isso já é uma realidade às vezes mais recente. O primeiro livro de datas que nós temos é de 1834 e nós temos documentação muito mais antiga. E depois do recenseamento militar também, temos muitos investigadores que vêm até o arquivo para consultar os registros do recenseamento militar. A maior parte destes documentos que eu estou a falar já estão disponíveis online, ainda não todos, nós temos vindo a digitalizar e a colocar no portal do arquivo, mas de facto, passando agora, se calhar, essa primeira imagem é um registro de um testamento e os testamentos, ao contrário do que às vezes nós pensamos, têm um manancial imenso de informação. Eu vou só ler aqui uma parte, porque não queria mesmo, tem aqui tantos pormenores e não queria deixar nenhum de parte. E de facto, os registros de testamentos têm a visão não só da morte e do além, não é? A doutrina, a religiosidade, as crenças e as devoções, mas isso é o que, à primeira vista, nós achamos que eles contêm, mas são também preciosos estudos de demografia histórica. Os registros de testamentos, através deles podemos ter informações que completam e colmatam algumas das lacunas dos registros paroquiais, porque, em geral, o testador preocupa-se em indicar o ou os seus casamentos, como o nome do ou dos cônjuges, assim como a descendência do ou dos matrimónios. Refere a descendência falecida, a casada ou celibatária e a descendência presente ou ausente do agregado doméstico. Estas indicações permitem também a reconstituição dos agregados domésticos, além dos ciclos familiares e dos estudos genealógicos, assim como também possibilitam os estudos de mobilidade e imigração. As disposições materiais, com a nomeação do sucessor e a repartição da herança, permitem uma aproximação à transmissão do poder, nome e prestígio e à constituição e valor do património. A natureza e valor das legítimas, assim como dos legados, possibilitam o acesso às disponibilidades financeiras dos agregados domésticos e o conhecimento de um património móvel que não é de sumenos importância no cômputo geral da herança. Por isso, nós temos roupas de casa e de vestir, joias, utensílios domésticos e de trabalhar, depois vai ligar se calhar aqui com a parte do Dr. João, mobiliário, são algumas das rubricas que preenchem os testamentos e nos permitem o estudo da composição e a avaliação das fortunas dos diferentes grupos sociais. Tão importantes quanto estes aspectos são também as menções a dívidas ou a dinheiros que andam emprestados, que dão ocasião a estudos que avaliam a natureza e o grau de endividamento das famílias. E ainda no âmbito das disposições materiais, podemos também aceder ao estudo das relações e dos sentimentos familiares, já que os testadores não se inibem, à hora da morte, de demonstrar as suas preocupações em relação aos cônjuges, sobreviventes e aos descendentes celibatários de que toda a vida dependeram deles. Portanto, um simples documento, eu depois trago aqui este, quem quiser depois ver, trouxe mesmo o registro de testamentos. Este é o registro de testamentos do Conselho de Rio Tinto, não é? Porque durante um período de tempo houve o Conselho de Rio Tinto e eu trouxe esse registro de testamentos. Portanto, são 3 páginas, mas que têm um manancial de informação. Claro, os investigadores vêm muitas vezes ter connosco ao arquivo porque, de facto, conseguem obter muita informação e, portanto,
é esse trabalho de disponibilização da informação e de perpetuar estas memórias que nós pretendemos sobretudo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Inês. Continuando a nossa conversa, falávamos em terras férteis. Terras férteis precisam necessariamente de água. A documentação, Diogo, fala muitíssimo em águas de rega, a riqueza em rios, riachos, minas, regatos, para além, obviamente, dos suportes depois físicos que servem para distribuir ou a captar. O que é que temos sobre esta realidade, Diogo? Antes de mais, boa tarde a todos e agradeço o convite e mais uma vez, agora publicamente, os parabéns pela iniciativa. Relativamente à questão da água, no caso de Gondomar, o que vamos ver é o mesmo que se passa no território fora do Porto. É um bocadinho aquilo que o professor Rios Fernandes estava a falar, que temos o grande centro do Porto e depois temos a periferia, e na água vamos ver isso. O Porto tinha abastecimento, fez grandes investimentos para o seu abastecimento. Nestas periferias também, mas não tinham o poder que tinha o Porto. E por isso vamos ver a captação de água é normalmente feita de minas privadas, minas próprias. Não fazem captação dos rios para abastecimento público. Isto, estou a falar no caso de Gondomar. Depois, no século XIX, temos o caso do Porto, com a central de captação de água aqui da Foz do Sousa. O que vamos ver na análise, que até chama a atenção para uma publicação do arquivo histórico, que fez um apanhado sobre fotografias e documentos, como podemos ver aqui, bastante interessante. E consegui constatar, ao analisar esta documentação, consegui constatar algo que já tenho vindo a ver na minha área de estudo, que é Penafiel, e depois nos concelhos limítrofes, desculpa, vemos essa questão, que é os anos 30 do século XX, até ao século XIX, tínhamos, em alguns centros, aqueles mais desenvolvidos, as fontes públicas tinham aparato. A partir de finais do século XIX, meados do século XIX, começa a haver um desprovimento do aparato e começa-se a pensar mais no serviço, no servir as pessoas, a necessidade de servir as pessoas. E os municípios começam a libertar os fundos para fazer a captação e não para a parte estética. Ou seja, com o dinheiro de fazer uma fonte monumental, podiam construir 2 ou 3 que serviam ao público. E nos anos... mas o que é certo é que nunca chegava, e nos anos 30 existe um inquérito feito pelo Estado aos municípios, para saber o estado em que se encontrava o município, em termos de escolas, estradas, saúde pública, e uma das questões em que se colocava muito era o estado das fontes e chafarizes, como era feito o abastecimento às localidades. O panorama geral é que existiam muitas fontes de chafurdo, que era um antro de doenças infecciosas, porque, para quem não sabe, fonte de chafurdo, ia-se com o canto, mergulhava-se e tirava-se. A higiene também não era propriamente boa, e então existe uma libertação de fundos por parte do Estado para a beneficiação dessas fontes. E ao analisar estes documentos, podemos constatar que grande parte destas fontes começa a ser construída nos anos 30 e que se prolonga até anos 60, que depois vai ser gradual. O caso de Gondomar, para a realidade que eu estou a estudar e que tenho visto em Penafiel, Passos Ferreira, Lousada, por aí fora, Amarante, é que esses concelhos limitavam-se muito a seguir uma matriz. Havia uma planta
e onde havia uma fonte, construíam. Gondomar é um caso diferente. Da mesma planta faziam uma ou duas fontes, mas existem vários projetos para várias fontes. O que é bastante interessante, o que podia depender era do sítio onde era colocada, o tipo de débito de água, porque temos umas fontes que têm a bica está mais baixa do que outras. E depois, nos anos 60, encontrei aqui nesta documentação um facto interessante. É que existe um modelo de fontes que é utilizado aqui em Gondomar, que também é utilizado em Penafiel e em Paços Ferreira. Exatamente o mesmo desenho, a mesma planta e o mesmo autor. Bastante, quando havia o projeto, fiquei bastante... de riscos. Sim, não, porque a questão que se prende aqui é que, pronto, Paços Ferreira é relativamente próximo de Penafiel. Gondomar já nessa altura, nos anos 60, podemos considerar que era um bocadinho mais afastado e foi bastante interessante constatar essa vertente. Isto vai-se prolongar até pós 25 de Abril. Os fontanários vai ser a principal fonte de abastecimento pública até anos 70, até anos 80, por aí fora. Porque o simples gesto, como a professora disse no início, de ter torneio em casa, é algo que só dos grandes centros existia. No caso do Porto, foi um caso bastante interessante no Norte, porque ao analisar o panorama nacional, Coimbra já tinha abastecimento já tinha abastecimento público na altura em que foi feito do Porto no século XIX. Faro, Lagoa já tinha, Portimão já tinha, está-me a faltar outra também no Sul, que também tinha abastecimento público às casas das pessoas. O Porto foi a primeira cidade do Norte, apesar de ter tido um projeto em 1864 bastante interessante, que na altura não foi avante por questões financeiras e que posteriormente contrataram outra empresa o engenheiro foi Eugênio Henri Gabin, que apresentou à Câmara em 1886 um projeto bastante interessante para o abastecimento de água, que já falava do Rio Sousa como sendo o mais viável para abastecer a cidade do Porto, e aí é que vemos que Gondomar é muito rico em termos de qualidade de água, porque ele fala que os 3 melhores rios para abastecer a cidade do Porto seriam o rio Torto, o rio Tinto, o rio estava a faltar o Rio Ferreira, sim, o Rio Ferreira também, porque depois na Central de Juvinho faz a captação, e o Rio Sousa, peço desculpa, e o Rio Sousa, que até chegou um cronista da época a dizer que as águas eram das mais límpidas da Europa, que só na Europa melhor, só em Madrid. Por isso, João do Mar era bem servido, não tinha as pessoas mais indicadas, se calhar era para... Também era muito dispendioso, mas acaba por mais tarde usufruir um bocadinho desta central. Mas basicamente não querendo alongar muito e depois também ter a dispor para tirar qualquer questão. Temos que voltar à água. Exatamente. E agora, para terminar a ronda, Dr. João Cunha, a investigação etnográfica é fundamental também para, de alguma forma, chamarmos esta realidade que estamos a falar, a realidade agrícola, linho, o ciclo da lã. Hoje os grupos folclóricos têm uma relação completamente diferente com o património e com o território, não é tanto já o vestir, mas também investigar como vestir, o que vestir, e como é que deve ser feito o que se veste, certo? Certo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu começo por sublinhar aqui uma frase do professor Dr. Rio Fernandes, que no início diz que eu estive muito reticente ao convite para esta conferência. Ainda bem que veio. Veio porque eu acho que a conjuntura deste painel
vem provocar e vem tornar a nossa reflexão muito mais rica e muito mais crítica, porque de áreas completamente dispares vem-nos fazer refletir no futuro e no final destas conferências todas até dezembro sobre os ofícios dos nossos avós. Quando me faz a pergunta, e é o que eu vou tentar aqui falar um pouco dos grupos de folclore, a Federação de Folclore Português, quando é criada, não tem muitos anos, tem poucas décadas, veio tentar organizar os grupos de folclore e mostrar a eles o que é que verdadeiramente deviam representar e deviam trabalhar na sua investigação primária, uma investigação mais caseira, não tão académica, mas que transpusesse-nos para o público aquilo que era o essencial e verdadeiro. Quando eu ouvi aqui a intervenção de todos os meus colegas de painel, nós falamos aqui de um período que é mais propriamente finais do século XIX, princípios do século XX. A investigação do Dr. Diogo, os arquivos de Gondomar e os grupos de folclore de Gondomar e do país tentam representar exatamente esta época, finais do século XIX, princípios do século XX. Ora bem, se eles são importantes, eu acho que são bastante importantes. Vou puxar atrás à minha sardinha, sempre fiz parte de um grupo de folclore aqui de Gondomar, apesar de ter estado há quase 20 anos fora da cidade, mas aos fins de semana deslocavam-me cá. Aquilo que aprendi e que me despertou interesse foi eu ser elemento de um grupo folclórico. Despertou-me interesse na investigação, nessa tal investigação primária. E quando me lembro de ter já 10 anos de idade e de entrar em grupos de estudantes nas sedes dos grupos folclóricos ou na sede do grupo folclórico para sustentar as suas investigações junto dos grupos de folclore. Porquê? Porque os grupos de folclore detêm documentação, detêm depoimentos ainda vivos naquela época que podiam contribuir para essa mesma investigação e documentação que os grupos folclóricos, as pessoas que eram ativas, que eram militantes desses grupos folclóricos, não tinham a capacidade académica para fazer esses mesmos registros. Quando falamos aqui dos ofícios mais ancestrais desta época, os grupos de folclore deixaram, e se vocês repararem, alguns que tenham algum interesse por conhecer alguns grupos folclóricos aqui de Gondomar, eu acho que todos eles, hoje em dia, não tentam só retratar ou recriar as danças e os cânticos, e os cantares e a forma de vestir, mas sim recriarem ofícios. Ofícios não só nos seus festivais em cima do tablado, mas sim em atividades culturais e cada vez mais específicas, como é o caso das desfolhadas, que nós sabemos, da recriação de outros ofícios, o ciclo do linho, imensas práticas, e quando falava na forma de trajar, as pessoas trajavam conforme a conveniência do seu ofício, adaptavam-se. Eu estou a olhar para aquelas fotografias ali e conheci uma daquelas senhoras, por incrível que pareça, que é desta senhora que tem aqui deste lado e daquele lado, e nós olhando para aqueles trajes, diríamos que era uma família com algumas posses, pois aquela pessoa tem fotografias na mesma época, descalça, com as mãos cheias de terra e, desculpando o termo, com muita bosta nas unhas. Por isso as pessoas adaptavam-se conforme o momento ou conforme a sua atividade pessoal. São pessoas que eram agricultores, pessoas que eram os do meio também. O senhor que está no meio era comerciante, mas que tentavam adaptar-se dentro dos seus ofícios. Qual a importância dos grupos folclóricos para as gerações mais novas?
E é isso que eu falo sempre, e tenho falado muito com o município sobre isto, da necessidade de nós apostarmos no ensino local, nas nossas escolas, a desenvolverem projetos com esta identidade dos ofícios locais, para que eles não se percam. Se não fosse o rancho folclórico que eu pertenço, ou que pertencia na altura, eu nunca saberia o ciclo do linho. Nunca. Nem fazia a mínima ideia que a erva dava um fio para fazer tecidos. Nunca me passou pela cabeça que a erva que nascia, que é o linho, não é erva, mas aquele erva que para mim era erva, que eu passou ali uma fotografia de uma plantação de linho há uns anos atrás em Gens, eu não saberia o que era este ciclo do linho. Aquela plantação ali, eu lembro de estar naquele dia, aquela fotografia, eu tinha 7, 8 anos de idade, quando aquela fotografia foi tirada, para mim aquilo fez muita confusão como é que aquilo ia sair dali um tecido. Daí a importância dos grupos folclóricos investigarem. A Federação de Folclore Português desafiou os grupos de folclore a fazer um processo técnico. O que é isso, o processo técnico? Não é nada mais, nada menos do que tentar recolher o máximo de informação num documento para quem vier nas gerações futuras conseguir consultar estas mesmas práticas que daqui que falo. Ofícios de Gondomar são muitos, que vamos falar aqui ao longo dos meses e que a sua doutora já explanou, mas nós não podemos esquecer as atividades de autossustentação de uma comunidade. É que existiam todos estes ofícios que estão no painel, desde a fundição, desde a orivesaria, por aí fora, mas não podemos esquecer as atividades dos ofícios de autossustentação da própria comunidade. As pessoas teciam os seus próprios tecidos, neste caso, no tear, preparávamos as lares, o carpear lá para afiá-la depois. Por isso, era transversal ao país? Era. Mas também haviam estes ofícios de autossustentabilidade. É um estereótipo ainda criado quando olhamos para os grupos de folclore com desdém. Nós só conhecemos uma ciência quando a procuramos e lemos alguma coisa sobre ela. E estava a ouvir ali o Dr. Diogo, que me deixou muito esperto a querer ir ver toda essa investigação sobre as fontes, que eu desconhecia esse tipo de exposição que fez aqui. Quando o Dr. Rui Fernandes fala neste enquadramento geográfico, para mim vem justificar imensas práticas dos grupos de folclore do Concelho de Gondomar. A barreira criada naquela mancha verde de quartzo que falava vem-se transpor nas tradições e na forma de vestir, na forma de trajar e nos próprios ofícios depois, que não é lógico que temos até os dias de hoje. Por isso, nada mais do que este painel, que acho que foi muito bem escolhido. Por isso, se o senhor não tivesse vindo, eu não sabia dar a resposta e fazer agora este enquadramento. Mas é isto mesmo. Se nós formos à procura, quando vimos um grupo de folclore em cima de um tabulado, numa festa qualquer, vemos por essas tetas fora, pensemos e olhemos para eles como ainda fontes ricas de investigação e que conseguem ainda manter vivas esses ofícios que tínhamos nestes finais do século XIX e início do século XX. Muito obrigada. Fizemos a ronda, mas eu vou voltar ao início. Sr. Rui Fernandes, nós temos estado todos a falar um pouco de memórias, não é? Os ofícios dos nossos avós, os ofícios tradicionais, o território, falámos em séculos XVIII, XIX, XX, mas tudo isto tem um tempo de transformação, não é? Portanto, esta realidade que nós estamos aqui a estudar e que de alguma forma queremos recuperar ou recriar, conhece um término, não é? Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Portanto, por um lado, há todo um crescimento demográfico que nós
podemos situar cronologicamente, há todo um desenvolvimento industrial, mas uma grande transformação depois a partir de finais do século XX, certo? À medida que o mundo se transforma, nós vamos valorizando a memória e, por vezes, vamos reconstruindo a memória, tornando-a pouco fiável, não é? E, portanto, eu valorizo muito este tipo de investigação, porque, sobretudo, de facto, a partir de meados do século XIX, começa a haver esta consciência para a memória, as coleções, os museus, enfim, não sou especialista dessa área, mas li alguns bons autores sobre isso. E há uma certa recriação das memórias, sobretudo com os nacionalismos, com as independências dos países, e então com o Estado Novo entre nós, não é? Houve muito uma tentativa de criar memórias e muitos fãs folclóricos estiveram um pouco ao serviço deste ideal, desta ideologia de Estado Novo, e portanto criaram um certo mito do que é a memória nacional. E, portanto, eu valorizo muito esta investigação a ir às tais fontes primárias, não é? E não ao que foram os mitos construídos sobre o que era a nossa memória. Além disso, há todo um problema da memória, quer dizer, até onde é que a gente vai, ou o que é a nossa identidade. É a identidade do século XIX, é a identidade do século XVIII, é do século XVII, é do século XVI, é de quando nós éramos muçulmanos, é de quando, quer dizer, até onde é que vamos, não é? Portanto, essa coisa é muito interessante e acaba por ser política, não é? Quer dizer, acaba por ter a ver com escolhas. Bom, ok, não vou entrar mais por aí, acho que as memórias são muito importantes e, portanto, eu valorizo muito esta continuidade da memória. Por exemplo, houve aqui uma iniciativa muito valiosa, que é como se constrói um valboeiro, não é? Acho que aconteceu mesmo aqui. E, portanto, passar este saber fazer, isso eu acho um elemento fundamental. Quer dizer, como é que se fazem as coisas? Ensinar, levar à escola isto, saber fazer as coisas. O linho. Pá, havia uma plantação de linho no Porto, ali no Parque Oriental. O linho ali. Magnífico. Ok, não sei o que fizeram o linho, mas estava lá plantado, não é? As flores de linho. Mas eu acho que isto é magnífico, não custa nada. Porque é que as escolas não plantam linho? Para mostrar às crianças e explicar como é que se faz. Acho que isto não custa nada, não é? Não deve muito caro, penso eu. Portanto, esta valorização do património, da nossa história, eu acho que é muito importante. Bom, eu tinha aqui de facto uns slides, vamos então rapidamente acelerar isto, para dizer o seguinte também, esta questão dos ofícios que vos anima nestes debates, e pá, magnífico. Eu penso que há aqui uma transição, que é a transição entre o trabalho manual, digamos, em que nós trabalhamos na agricultura, trabalhamos na pecuária, fazemos as coisas à mão, usamos as azenhas para fazer farinha, levamos ao forno para fazer o pão, para um momento em que começa a haver uma industrialização das coisas, não é? E essa industrialização, por exemplo, quando falamos na fundição, não é? É o ferro que não é o ferro trabalhado à mão, não é? Porque antes é o ferro fundido, não é? Batido, não é? Como ferreiro a bater, e depois começa a ser moldes, não é? Portanto, a fundição que aparece em Zebreiros, depois da que aparece já em Levedo, o costume, enfim, é um grande debate ali, mas é uma grande fundição que lá aparece. Os tais potes de 3 pernas, não é? Vêm de lá, Vamos ter novidades em relação a essa pronto, ok. Já não me meto nisso. Já não me meto nisso. Mas eu já não sei se... Para o próximo capítulo. Ok. Mas eu já não sei se são ofícios, quer dizer, porque já começa a ser a industrialização. Ora bem, com Gondomar também o que se passa é que nós temos uma industrialização muito forte. Temos aqui um aproveitamento muito forte a partir de fora, digamos, que tem a ver com os nossos recursos, que são recursos minerais, portanto carvão, são os recursos da energia, as centrais, não é? Termoelétricas que aparecem junto a aproveitar o carvão, não é? E a aproveitar a proximidade do rio. Portanto, estou a falar designadamente da Tapada do Outeiro e Melres, depois aparece agora já com a gás, não é? Portanto, temos aqui um conjunto de grandes unidades que vêm de fora para dentro e que industrializam Gondomar desta maneira. Temos grandes indústrias médias, sobretudo ao longo de Rio Tinto e Valbom. Valbom torna-se muito industrial, muito por estar encostado ao porto, não é? Portanto, é encostado à estação de caminho de ferro, não é? Está ali próximo. Vários tipos de indústria, enfim, papel, cerâmica, costumes. Portanto, Valbom é muito industrial, muito operário.
Ao contrário, claramente, da área mais interior, onde o que acontece é esta coisa de São Pedro da Cova, que se especializa muito, né? Fica um território mineiro, que o Estado Novo depois, enfim, controla aquilo de uma forma terrível, mas isso será coisa para outro debate. E a questão das medas com aquela especialização do Tratado Morteiro. A agricultura continua a dominar. Os últimos anos, eu agora daria um salto muito rápido para dizer que os últimos anos têm sido um acentuado processo de suburbanização. Suburbanização não no sentido de estar abaixo do urbano, mas no sentido de um enorme crescimento populacional, muito condicionado pela proximidade ao Porto. E agora a proximidade aqui já não é para lhes dar comida, nem fazer chegar a hora, hortaliça, nem nada disso. Tem muito a ver, de facto, com uma população que é uma população muito dependente do Porto, no sentido do emprego, no sentido de ir ao cinema, no sentido de ir aos shoppings, no sentido, enfim, de muita coisa, não é? Que também transforma o Gondomar, em grande medida, numa certa periferia. Quer dizer, também temos cinemas, também temos comércio, também temos muita coisa para nos servir a nós, que depois vamos trabalhar lá, mas que também podemos trabalhar aqui, no supermercado, no banco, em várias coisas, não é? Mas não temos propriamente uma grande centralidade, não temos uma grande força, se nos compararmos com Matosinhos, com Gaia, ou mesmo com a Maia, não é? Já para não falar com o Porto, não é? Neste processo, eu diria que há aqui duas fases recentes. Uma fase é uma fase em que, digamos, aumentou a população, mas sobretudo através da melhoria das condições de vida da população com maior dificuldade, portanto, muitos bairros sociais. E uma fase mais recente, em que se procura uma certa qualificação muito marcada pelo uso do tempo livre. Os percursos, os parques urbanos, enfim, que procura melhorar um pouco as nossas condições. Acho que é muito isso que marca. Do ponto de vista económico, não tenho nada de especial a dizer. Acho que continuamos muito condicionados por esta dimensão de uma certa periferia, não é? Deste certo efeito que eu há pouco dizia de cul-de-sac, não é? Ou a leste de desenvolvimento, que acho que ainda nos marca um pouco, mas, quer dizer, não é nada de propriamente grave se compararmos com, enfim, com Castelo de Paiva ou com Mondim de Basto. Quer dizer, não somos um território propriamente pobre e desgraçado. Não é esse discurso que eu venho aqui fazer, ok? O que eu estou a dizer é que as nossas condições geográficas não determinam, mas dificultam um progresso que não tem sido ajudado também por dinheiros públicos, porque os dinheiros públicos continuam a ir fazer casas da música na Boa Vista, continuam a fazer polis e edifícios transparentes que não servem para nada no Porto e em Matosinhos, continuam, digamos, a ter uma orientação geográfica que é desfavorável àqueles que estão mais desfavorecidos. E, portanto, nesse sentido, digamos, o aumento da desigualdade geográfica acontece em Portugal e designadamente na área metropolitana do Porto. É essa a minha leitura. Bem, nesta fase já vamos com 1 hora de debate, mas não posso deixar de convidar os presentes a fazer alguma questão, a qualquer um dos presentes, não exatamente uma questão, fazer um comentário, contar-nos uma memória. Nós estamos muito abertos, uma vez que todos que estamos aqui estudamos o território de Gondomar, estamos sempre abertos a novas informações, a novos depoimentos, portanto, convido os presentes a fazer alguma questão, qualquer um de nós. Só gostava de fazer, força. fazer aqui só um último reparo, ainda da questão do território, olhando aqui para a doutora Inês Lima, fazer aqui um paralelismo, uma ligação entre as duas intervenções. Não nos podemos esquecer que muitos dos nossos ofícios, ou dos grandes ofícios que vamos falar aqui hoje, são transportados do outro lado da montanha, dessa tal faixa. Com troca de casamentos, que vamos ver depois nos arquivos, que encontramos nos arquivos de Gondomar, e que trazem consigo o seu conhecimento. Estabelecem-se na região onde casaram, onde construíram as suas famílias, porque não vem uma pessoa só, vem 1, 2, 3 irmãos e que trazem essa mesma oficina que tinham em Passos de Ferreira, em Penafiel, e que depois estabelecem-se nas pequenas aldeias do alto do concelho e transformam-se em pequenas oficinas de marcenaria, por exemplo, que é o caso da marcenaria, e que são trazidos por esse cruzamento de casamentos do outro lado da montanha.
E eu peço desculpa desta intervenção. Pegando ainda na história, e eu tenho que batalhar isto, eu vou até aquele também, porque falou-me que vinha representar o Sr. Presidente da Câmara, o pessoal de Gondomar, e eu continuo a batalhar há 15 anos para cá, de uma planificação pedagógica de intervenção nas escolas. Isto é fundamental para que estes ofícios não caiam no esquecimento. As escolas, muito mais do que aprendermos, e não levem mal aquilo que eu vou dizer, porque isto, eu acho que nós somos práticos, eu disse à doutora que ia ser um bocadinho prático e às vezes transparente. Muito mais do que nós preenchemos os nossos jovens com atividades extracurriculares completamente díspares da nossa identidade, desafiá-las e desafiar o município que tem atenção da educação neste momento para estas atividades extracurriculares centrarem-se na sua identidade, na prática de atividades que possam transpor para os nossos jovens esse mesmo conhecimento. Essa plantação de linho que falou seria belíssimo para um grupo de jovens do primeiro ciclo andar no meio do campo. Para eles era a maior atividade que podiam do que estarem, se calhar, noutra atividade que não se identificam tanto. Deixo este repto, deixo este desafio. Não deixo este desafio. Já foram desafiados não só por mim, mas por vários intervenientes da cidade, mas acho que continuamos a nos deixarmos levar pelo poder central que vem das diretrizes de Lisboa. Temos que seguir todos uma norma de plano de atividades nacional e perdemos um bocadinho a identidade local, que é isso que estamos a tocar. Teremos que acrescentar. Não, de facto, isso é uma preocupação. Nós, durante vários anos, a Divisão da Cultura andou pelas escolas com um projeto que era Património vai à Escola. Durante cerca de 10 anos fomos a todas as escolas do concelho, lá está, mas era mais uma vertente de mostrar o património construído, algum património material. Também isso era uma iniciativa que teve um feedback muito bom. Mas, entretanto, nós já paramos há meia dúzia de anos e a ideia é mesmo de retomar, mas noutro formato. Porque aquela coisa tradicional de ir lá e mostrar um PowerPoint já não funciona. Já não funciona e eles precisam de outros instrumentos mais apelativos e a ideia que nós temos é de facto de eles mexerem mais, porem a mão na massa, como se diz. Há já algumas atividades pensadas nesse sentido, mas gostei desta ideia e vamos certamente tentar desenvolvê-las, não é mesmo agora uma promessa. Se nós olharmos, eu acho que estas conversas são para nós pensarmos, se cada um de nós pensar o que faz na vida hoje, qual a profissão que escolhemos, ou que a vida nos condicionou a ter, não é? Porque às vezes não é aquela que nós escolhemos, vem de experiências ou vem do contacto com alguma realidade. O doutor, não sei se pensou sempre ser diretora de arquivo, os professores que estão aqui, investigadores. Eu também certamente nunca pensei a profissão que tenho, mas foi por contactos. E se nós colocarmos os nossos jovens, porque é que nós fazemos ações de sensibilização, cada um das suas áreas da proteção civil, vão os enfermeiros às escolas, vão os dentistas falar sobre a higiene, e aquilo fica na cabeça da criança, um dia eu também quero ser assim. E se nós experienciarmos e colocarmos em prática estes planos nas escolas do primeiro ciclo, que é no primeiro ciclo que eles começam a despertar, estes tais ofícios de Gondomar, que continuam a contribuir para uma identidade do nosso concelho, certamente que elas não morrerão, porque vai despertar no meio de um universo de 20 mil alunos, ou 30 mil alunos que temos, certeza vai despertar em 3, 4, 5, 10 o interesse pela fundição, o interesse pela marcenaria. Eu estou falando da marcenaria porque tenho algum conhecimento e estou a olhar É a próxima sessão. para ali para o João, da Foz de Sousa, e quando eu era miúdo e quando saí de Gens, eu sou de Gens, natural do lugar de Gens, quando saí de Gens, as marcenarias estavam repletas de gente
e que não, eu não meto mais ninguém. Isto era a resposta do patrão. Eu não meto mais ninguém. Já não tenho lugar para ti. Hoje em dia, os funcionários que estão nessas mesmas fábricas, os mais novos têm 45, 50 anos. Por isso, não houve um trabalho de atrair os jovens para este ofício que tanto identifica a cidade de Gondomar, que foi a marcenaria. Por isso, pensem bem nesse grupo de trabalho, pensem bem nesses projetos. Pergunto então se alguém do público quer manifestar alguma opinião, fazer algum comentário, partilhar uma memória, uma experiência. Posso? Se calhar. Eu falo um bocado mal. Olha bem, eu gostei muito do que se passou, mas queria salientar uma coisa. Na parte da exploração mineira, acho que deixámos Gondomar para trás um bocado. Falámos em São Pedro da Cola, mas há mais explorações mineiras em Gondomar. Houve midões que na altura da origem é a construção de uma linha de caminho de ferro, que muita gente se calhar não sabe que existiu em Gondomar, uma linha de caminho de ferro de Gens à Forçosa. E para além de midões, houve Paz à Beira, portanto, envolveu Montalto, que na altura todo o comércio de Montalto era feito em carros de bois e era carregado em barcas no cais da lixa, ao Porto. E houve ainda mais antigo, houve uma exploração de ouro naquela parte das serras do Porto, entre as Medas e Melcos. E que eu não sei muito disso, Como é que se chama? mas ainda visitando as ruínas dessa fábrica, por exemplo, há lá uma fábrica, talvez nas margens, de uma companhia inglesa de exploração de ouro, que tinha um campo de futebol na altura. Portanto, para ter um campo de futebol tinha pelo menos 24 ou 25 trabalhadores. O que na época devia ser uma coisa um bocado importante. E ainda temos outra exploração, que não é na mina, mas é à superfície. Tivemos a exploração da água para a cidade de Porto, que na altura foi das maiores indústrias que calhar que Gondomar teve. Infelizmente deixou-se cair a Companhia das Águas, a Câmara de Lisboa não deixou cair a Central Tejo, e o edifício é da mesma altura, são similares, e de maneira que isto faz parte do património de Gondomar e acho que é um património do território muito valioso. Era só o que eu tinha chamado a vocês. Se puder dar mais algum esclarecimento. Não sei se mais alguém quer intervir. Sim. Se calhar isso é mais fácil. Bem, boa tarde a todos. É mais um comentário do que propriamente uma pergunta relativamente ao folclore. Eu fico muito contente por essa iniciativa, até porque o meu avô pertenceu ao Rancho Folclore de Ferreirinha, que certamente conhece, e eu vivi em Ferreirinha. E fico muito contente por isso, porque nos meus primeiros 11 anos de vida eu tive muito contacto com o Rancho Folclore. E sei bem que é essa vida de contacto e sociabilidade, mas também fico um pouco triste porque não sabia desta iniciativa e o meu avô era um grande tocador de harmónica e um grande cantor de improviso e ele teria dado um bom testemunho. E neste momento o que sobra é mesmo a lembrança que eu tenho dele, porque ele já faleceu, e algumas fotografias. Por isso, eu como estudante de património, gostaria que vocês tivessem mais iniciativa para espalhar esse vosso trabalho, porque fico um pouco triste o meu avô não ter dado o seu testemunho. Ele teria muito para dar, teria muito para oferecer e infelizmente não foi isso que aconteceu. Como é que se chama? Peço desculpa. Cecília. Cecília, muito obrigado. Eu vou dar o meu testemunho. A Cecília é estudante de património.
E desde já agradeço o comentário da marcenaria. porque É eu- fácil. Ó Cecília, eu vou trazer lá assim. Eu vou ser direto naquilo que vou dizer. Quem falhou foi a Cecília. Sabe porquê? Porque eu falhei muito como criança, quando eu disse que conhecia aquela mulher que estava ali, que nasceu em 1902 e faleceu quando eu tinha 18 anos de idade, faleceu com 103 anos de idade. Ela passou por vários períodos de mudança, de influências, de estados, de políticas e de formas de estar. E eu, por ter ido para o folclore com 7 anos de idade, foi-me despertando de fazer algumas perguntas e ela ia-me contando histórias e eu sentava-me com ela, na cama dela, e ela ia-me contando algumas histórias e eu ia escrevendo. E escrevia algumas coisas. E pedi aos meus pais, como prenda de Natal, um gravador. Quando, na altura, tinha duas cassetes. Foi nesse ano que eu descobri que não havia Pai Natal, porque descobri o gravador antes do dia de Natal. Por isso, porque eu pedi um gravador para gravar a minha bisavó e punha-me ao lado dela e ela contava histórias e que eu fui guardando. Quando a Federação de Folclore Português lança este desafio aos grupos de folclore para pertencerem e ser um grupo federado com este título, digamos assim, para dar alguma credibilidade àquele grupo de trabalho, foi aí que eu me lembrei. Eu acho que tenho lá umas cassetes e uns papéis que ela dizia, quadras soltas de pessoas que vinham de Ferreirinha. Eu não quero ir tão longe, mas que tocavam harmónicos. Tocavam harmónicos, não havia concertinas, haviam harmónicos. Era harmónicos que havia. E cantavam ao desafio. Ferreirinha, que vinham de Broalhos e de outros sítios. E eu fui guardando algumas quadras. Por isso, quem falhamos fomos nós. Nós é que falhamos de não dar aos académicos agora esses mesmos documentos para fazerem cruzamentos das influências até das próprias quadras. Estas quadras de que falo vêm dar o testemunho deste mesmo território e destas barreiras que eram do outro lado, passaram para este lado, e que muitas diziam da banda de lá, nas suas cantigas e nas quadras populares, quando cantavam, tu que vens da banda de lá. E desculpa esta coisa, mas é exatamente isto. Aquilo que se lembrares de histórias que soube, escrevas. E que ainda se lembra, que certamente que se me diz que ele seria um bom testemunho, certamente que ele lhe contou algumas coisas. Não só da marcenaria, porque está a estudar essa área, Sim, sim. mas também de outras. É assim, o meu avô fez várias gravações dele a cantar e mesmo dele a tocar harmónico. Acho que uma das cassetes ainda foi gravada pelo Cães de Ferreirinha. Mas deixe-me só dizer isso. A nível científico, não tem a mesma viabilidade, porque se nós olharmos para o grupo de Ferreirinha, tem 30 anos, 40 anos, 50 anos. Há depois estas influências todas do Estado Novo que veio cá florear tudo isto e que não era identidade nenhuma, que os nossos grupos folclóricos e Gondomar exatamente igual. Estou a falar de São Cosme, Zebreiros, que são dos grupos mais antigos, com 60 anos, penso eu, 60 e poucos anos de existência, 70, por aí, já com 70 anos. São Cosme tem 70 anos também, são mais ou menos. E quando foram fundados, não recriavam absolutamente nada. Ou recriavam quase nada, digamos assim. Criavam músicas e cantigas somente. Estes ofícios e estes documentos que nós precisávamos hoje é este trabalho que depois foi feito e conseguiu-se fazer durante um período de tempo e que estou-me a lembrar da nossa estimada e falecida Ana Rosa, que foi mais conhecida em Gondomar pela sua forma de cantar, mas ela fez um trabalho exímio no Conselho. Ela foi até ao alto do Conselho recolher coisas, cara a cara, com gravadores. Não foi só ela, foram várias pessoas. Estou a falar de um exemplo de várias pessoas. Por isso, compete a cada um de nós
não só os académicos, mas sim guardar o máximo de coisas. Eu ontem, à noite, falei com os meus pais e a minha mãe diz-me assim: eu não sei como é que tu sabes tanta coisa sobre a minha avó, eu não sei. E eu disse: porque tu deixavas-me lá toda a tarde e ias para o lado trabalhar e não tinhas tanto tempo para ela como eu tive. Por isso, compete-nos a nós esse mesmo trabalho. Muito obrigada. Sim, dizer que sim. Em relação ao tema das minas, nós ainda vamos ter uma sessão dedicada exclusivamente à mineração. É a sessão de novembro. Eu aproveito até para apresentar a próxima. A próxima será no dia 8 de junho. 8 de junho, dedicada à arte das madeiras. Depois retomamos em setembro e iremos desenvolver 4 temas. Portanto, a fundição de sinos, a fundição da CIF, em novembro, mineração e terminamos em dezembro com ourivesaria. Eu aproveito para retomar aqui as palavras do Dr. João Cunha. Disse uma coisa extremamente interessante sobre a forma, sobre o nosso percurso. Como é que nós vamos fazendo o nosso percurso e a importância do nosso lugar, da nossa origem, nas opções que vamos fazendo ao longo da nossa vida. E eu não tenho a menor dúvida que, se não tivesse nascido em Gondomar, se não tivesse conhecido inúmeros ourives, se não tivesse contactado muito de perto com esta atividade, se calhar dificilmente teria começado a fazer investigação no mundo da ourivesaria. Não é? Portanto, essa questão é fundamental. Essa educação que o João falava, não é? De levar às escolas, de ensinar aquilo que muito rapidamente se está a perder, não vale a pena contornar. Tudo isto que estamos aqui a falar está-se a perder muito, muito rapidamente, mas é necessário de facto ensinar. Não é? E sem memória, de facto, não há presente nem há futuro. Portanto, essa questão é fundamental. Eu não sei. Sim. Diana, pode, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar parabéns a todos vocês pela iniciativa, pelas anotações, pelos bloquinhos de anotações, por todos esses pormenores de imensa delicadeza e dizer que foi uma conversa muito rica, penso que as próximas vão enriquecer ainda mais todo esse convívio e agradecer por isso tudo e dizer que, além de todas essas iniciativas que foram faladas aqui para a preservação do patrimônio, essas conversas são muito importantes. Eu vivo em Gondomar há cerca de 13 anos e tenho no Gondomar uma estima imensa. Quer dizer, não tenho essa história, essas origens, mas tenho um imenso carinho, imenso afeto, que é o que me traz aqui. E pronto, agradecer, acho que é importante, acho que pode ser importante a muita gente que ainda virá, que chegará, gente de fora, inclusive, de metro, que daqui a pouco está a chegar e está fazendo outras conexões, vamos lá ver quais. É preciso preservar, é preciso mostrar esses valores, né, da terra, da nossa terra. Gente, também. Muito obrigada. Muito obrigada, e é muito interessante isto, porque nós falamos de população e não referimos uma questão muito importante em relação ao território de Gondomar, que se foi fazendo também com a mobilidade de pessoas, de muita gente, de concelhos do Douro, de envolventes, que foram chegando. Isso é muito evidente desde meados do século XIX e que ajudaram a construir também, e o João também referia isso, não é? Dos que vêm e que trazem as suas experiências. E uma realidade, um território não é estático, vai-se construindo e vai-se fazendo com agentes que nele habitam e os que chegam. Já agora do Rio de Janeiro. Sim, e que voltaram, exatamente. Muito obrigada.
Já agora permita-me só dizer uma coisa que eu penso que é importante também enquanto lundo-marense, que tem a ver com uma leitura um bocadinho diferente da memória que eventualmente nos está a passar pela cabeça. Quer dizer, nós quando falamos de memória associamos muito a passado, e eu queria deixar aqui uma ideia da memória como futuro, que é, hoje em dia, quando falamos no desenvolvimento dos territórios, e eu fui aqui, digamos, acossado a propósito desta coisa do desenvolvimento, hoje, quando se pensa em desenvolvimento, pensa-se muito no caráter do território, na individualidade dos territórios. O que é que eles vendem de diferente? Vendem no melhor dos sentidos, não é? E, portanto, os territórios que são indiferenciados, que não têm caráter, que não têm memória, não têm cultura, não têm nome, que não têm nada, são territórios que é difícil terem futuro. E, portanto, nesse sentido, o passado, a memória, é um fator diferenciador, é um fator de riqueza para o futuro. Portanto, a memória não é só uma coisa do passado, não é assim só uma coisa para entreter historiadores, é muito mais do que isso. E, portanto, devemos cuidar dela como um ativo. Agora fala-se muito assim, não é? Os ativos imobiliários, não deixa de falar de casas, uma coisa que me perturba, fala de ativos. Então, pensem assim, a memória é um ativo do ponto de vista do desenvolvimento económico de um território como Gondomar. É só mesmo por causa da central de captação de água do Foz do Sousa, só para responder. Estava aqui à procura de uma nota e agora encontrei. Olha, é um ativo que se está a perder. Está classificado. Que é também um fator interessante, é estar classificado e está-se a perder. Mas falou da importância, que na altura devia ter sido importante, eu só queria destacar aqui uma nota que eu estava a procurar, porque foi essa mesma pequena nota que eu tenho aqui, que o jornal da província, em 1886, declara como sendo a obra mais importante daquele tipo no norte do país. Já que é o ano em que foram terminadas as obras, que foi terminada a construção da central. Portanto, era só mesmo para o senhor, como falou dessa questão da importância patrimonial e da importância de época, foi muito importante. Está abandonado. Está abandonado, Está abandonado, mas penso que há um projeto em curso das Águas do Olimpaiva, de um investimento que está parado, não é? Há 10 anos. Está parado. Dentro está vazio, sim. Aquilo também foi uma questões de... O edifício parece que estava comprometido. Na altura foi muito gravado, mas depois, com o passar dos anos, não houve a devida manutenção e daí chegar... Porque a água deteriora também as coisas e, de facto, não tomarem... Dói olhar para aquele edifício, não é? Um bocadinho. Dói. Não sei se estamos para terminar. Sim. Deixo aqui um desafio para as próximas sessões. Já que chegamos depois, certamente, a conclusões depois desta nossa conversa desta tarde, e por que não convidar, neste caso, os diretores de equipamentos escolares a estarem presentes nas próximas sessões e desafiá-los a desenvolverem projetos nos seus equipamentos desses mesmos ofícios, dando por exemplo, quem sabe, mas com convites mais direcionados e desafiá-los a fazer exatamente este mesmo trabalho. Muito obrigada a todos.